Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre admiração à luz da espiritualidade. Introdução. Admiração é uma palavra que comporta inúmeros significados e interpretações. Pode ser considerada um sentimento agradável que energiza o ânimo e irradia seus efeitos sobre o organismo quando, por exemplo, o ser humano se depara com algo belo, emocionante e extraordinário. Pode ainda expressar um sentimento de respeito e reverência em relação a uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma ideia, entre outras possibilidades. Os antigos filósofos gregos afirmavam que a admiração consistia no princípio básico da filosofia. Na presente reflexão, procuraremos demonstrar que o conceito de admiração, quando analisado à luz da espiritualidade, ganha novos e importantíssimos contornos para além daqueles tradicionalmente reconhecidos. As vozes dos filósofos. Em uma época em que vigora em muitos setores da sociedade mundial e assim denominada pós-verdade, ou seja, a verdade baseada em opiniões e emoções e não em fatos objetivos, emerge a necessidade de fundamentação histórica e filosófica diante de um tema ou argumento que se queira expor. Nesse sentido, há que mencionar, no que concerne à admiração, que os grandes filósofos da história se detiveram em torno desse conceito, estudando-o pormenorizadamente. Platão afirmou que a admiração é uma característica própria dos filósofos. Aristóteles, por seu turno, dizia que, em virtude da admiração, os homens começaram pela primeira vez a filosofar e não mais pararam. Muitos séculos depois, Descartes, no limiar da modernidade, confirmou e desdobrou as concepções expressas pelos sábios gregos que o antecederam. Admiração à luz da espiritualidade. A admiração, analisada à luz da espiritualidade, representa, em síntese, o ato de surpreender-se com a beleza, a organização e a inteligência contidas em todos os fenômenos vitais e universais. Tal admiração, ampliada e abrangente, revigora e alegra o ser humano de maneira singular, fazendo-o compreender e valorizar a magnitude e sublimidade do processo de aprimoramento no qual está inserido. Devido à complexidade crescente das atividades modernas, muitas pessoas negligenciam a necessidade de manter-se sensíveis à transcendência da vida. E por essa razão, reduzem suas capacidades, amesquinham suas ideias e entristecem-se facilmente. Significação ampliada. Detendo-se na significação ampliada do conceito de admiração em sintonia com nossos estudos filosóficos espiritualistas, o estudioso da transcendência, receptivo à prodigalidade da vida, é levado a reconhecer que, acima da mera surpresa, oriunda das inovações tecnológicas, das realizações científicas e das conquistas materiais, sobrepaira a admiração relativa à harmonia e à coerência das leis evolutivas, universais e eternas, que estruturam, fundamentam e organizam a vida em suas múltiplas manifestações e possibilidades. Capacidade de admiração. A capacidade e a coragem de admirar-se
com a observação das belezas naturais, culturais e artísticas, com a estética dos movimentos siderais e com os gestos humanos espontâneos, benfazejos e altruístas, estimulam sobremaneira a experiência diária nos princípios e valores da espiritualidade defendidos pelo racionalismo cristão, o que, sem dúvida, torna a vida mais alegre, suave e produtiva, consciente da força estimulante do ato de surpreender-se constantemente com a amplitude incomensurável da vida. O ser humano se põe em condições de compreender que todos os fenômenos que vivencia estão repletos de possibilidades de aprendizado e de consolidação de conhecimentos. O flagelo da indiferença. A influência absorvente do materialismo e a tendência contemporânea de estabelecer e estimular comportamentos cada vez mais individualistas e egoísticos retiram de grande parte da humanidade a capacidade de se admirar e de se surpreender com os aspectos transcendentes da vida. Na verdade, quando o ser humano se fecha, tornando-se incapaz de perceber o mundo para além do que lhe impõem seus limitados sentidos físicos, transforma-se em um ser apático e indiferente, primeiramente em relação ao mundo, depois em relação ao próximo e, por fim, em relação a si mesmo. Conclusão. Na presente reflexão, analisamos o conceito de admiração à luz da espiritualidade. Organizadas as noções, ora estudadas, faz-se necessário ressaltar nesta conclusão um importante aspecto que pressupõe o desenvolvimento da capacidade de admiração. Trata-se da humildade. Um olhar de autêntica admiração em relação ao dinamismo da vida somente é possível quando se é humilde. Não é fácil olhar para fora de si, para além das próprias necessidades, quando não se tem humildade, pois a vaidade e o egoísmo conduzem o ser humano ao reducionismo, ao preconceito, à cegueira espiritual, impossibilitando a absorção de novos conhecimentos e o influxo de surpreendentes inspirações. Dessa forma, esperamos sinceramente que todos aqueles que nos acompanham e se dedicam ao estudo da espiritualidade proposta por nossa filosofia de vida, o racionalismo cristão, compreendam que a admiração espiritualizada abre a mente das pessoas não apenas para uma profunda e produtiva relação com o mundo, mas, sobretudo, para o encontro consigo mesmas e com sua essência. Muito obrigado.